Está em destaque para falar sobre a preparação do time e sobre Lucas Paquetá, se joga ou se não joga, é Edson Viana. Do lado de fora, ou melhor, do lado de dentro, né? Do Ninho do Urubu. Edson Viana, meu parceiro, boa tarde. Prazerzaço estar contigo no Taon. Conta tudo. Lucas Paquetá, joga ou não joga? É isso, Vini, meu camarada, tudo bem? Estamos aqui dentro do CT do Flamengo, do Ninho do Urubu. Vocês falaram aí sobre o Paquetá estar voltando. É isso, a gente pode dizer que ele está no Rio de Janeiro, está aqui inclusive no CT, mas burocraticamente ele ainda está voltando. A situação é a seguinte, ele ainda não assinou o contrato até a última atualização que a gente tem, por quê? Havia uma pendência particular do Paquetá com o West Ham da Inglaterra, mas é uma questão burocrática, não é nada de negociação, tudo certo entre o Flamengo, o West Ham da Inglaterra, o próprio Paquetá, para que ele firme um compromisso de 5 temporadas, mas só quando essa pendência, que pode ser resolvida a qualquer momento, for resolvida, é que ele vai poder, enfim, assinar o contrato com o Flamengo. Existia a expectativa de que ele fosse apresentado hoje de manhã, numa entrevista coletiva aqui, isso acabou não acontecendo. Ele ontem veio ao Ninho do Urubu apenas para fazer exames médicos, fez aqui também numa clínica. Hoje ele fez um treinamento à parte dos demais jogadores, ele teoricamente não pode trabalhar com o time enquanto ainda não é um funcionário do Flamengo, que está todo mundo confiante de que vai ser resolvido a qualquer momento. E aí o passo seguinte é correr na CBF para regularizar o jogador até às 18 horas. E aí sim ele estará à disposição do Felipe Luiz para a Supercopa Rei no próximo domingo contra o Corinthians. Isso acabou atrapalhando um pouco o planejamento, porque o Flamengo teve treino hoje de manhã, treina amanhã de manhã e viaja à tarde lá para Brasília. E o Paquetá já vem de um períodozinho de inatividade, ele não joga desde o último dia 6 de janeiro lá pelo West Ham, depois enquanto estava fazendo essa negociação ele não treinou, então precisa correr contra o tempo aí, mas é só questão de horas. Ele até chegou ontem, deu entrevista para os canais oficiais do Flamengo, mas ainda falta essa questão burocrática para que enfim ele possa ser apresentado. A ideia inclusive é que essa apresentação seja feita amanhã de manhã, antes da viagem lá para Brasília. Existe um precedente do jogador chegar antes da Supercopa, pouco antes de jogar. No passado, o Danilo, aconteceu isso com ele, ele chegou e aí logo depois já pôde jogar alguns minutos na Supercopa, que foi contra o Botafogo. O Flamengo muito agressivo nessa janela de transferências, foram mais de 340 milhões de reais que o Flamengo colocou à disposição para investir nessa janela, mais de 260 só com o Paquetá, mas uns estão chegando e outros estão indo embora. Saiu agora há pouquinho que o Michael rescindiu o contrato com o Flamengo, ele já vinha aí numa possibilidade de deixar o clube, foi uma negociação feita amigavelmente, então ele agora está livre no mercado, ainda não existe uma confirmação para onde o Michael vai, mas há uma intenção dele voltar à Arábia Saudita. Ele já jogou no futebol do Oriente Médio com muito sucesso e aí talvez seja o caminho dele voltar para lá. Uns chegando, outros indo embora, Vini, e aí a novela Paquetá tá aí naqueles últimos capítulos mesmo, só falta agora assinar, mas ele tá aqui, tá começando a trabalhar, meu amigo, eu volto com você. É isso aí, nação, as informações do Flamengo desta sexta-feira, preparação para o jogo, para a final contra o Corinthians, esse jogo que acontece no próximo domingo, a final da Supercopa, e o Flamengo aí começando já essa preparação, a expectativa para a estreia do Paquetá. Ainda falta ele assinar ali o contrato, mas ele já é jogador do Flamengo, já está treinando ali com o grupo e pode ser apresentado aí amanhã. Informação aí do pessoal do Taon, que ele pode ser apresentado amanhã, e o Flamengo corre aí contra o tempo para já regularizar ele antes dessa partida aí contra o Corinthians. É aguardar uma grande contratação do Flamengo, uns chegando, outros saindo. O Michael está rescindindo aí o seu contrato com o Flamengo, jogador que não estava tendo muito espaço, é um bom jogador, mas não estava tendo muito espaço, e o Michael está de saída do Flamengo. O Paquetá chegando, o Michael saindo, o pessoal do Taon aí trazendo essas informações. Uma informação aqui sobre o Gabriel Brazão, foi um dos alvos do Flamengo aí nessa janela. Segundo informações, o Flamengo freia a investida e descarta Gabriel Brazão e muda o plano para o gol em 2026. Com a chegada de Andrew, o Andrew ganha de espaço nos treinos, o Flamengo prioriza centroavante e o Marcos Antônio, que atualmente está no São Paulo. O Flamengo não trabalha mais neste momento com a possibilidade, de contar
contratar Gabriel Brazão, atualmente do Santos. Teve as especulações aí nessa janela. Internamente o cenário mudou após a chegada de Andrew. O novo reforço tem agradado nos treinamentos e conquistado a confiança do treinador do Filipe Luiz. Mesmo antes do fechamento com Andrew, houve debates aí internos sobre a posição. E o Flamengo aí definido, né, que não vai contratar o Brazão lá do Santos. O Flamengo acredita bastante aí no Andrew, que inclusive aí, segundo informações, né, tá agradando demais aí o Filipe Luiz, tá indo muito bem ali nos treinos e eu acredito que tem muito, né, para ajudar aí o Flamengo. Se o Flamengo precisar, o titular é o Rossi e o Andrew chega aí para ser reserva. O Gabriel Brazão, se chegasse, não sei se seria titular, mas que é um bom goleiro também, né? O Gabriel Brazão no Santos aí, ele faz grandes defesas e se não fosse ele o ano passado, acredito que o Santos tinha até caído para a segunda divisão e o Flamengo mantém ali o interesse em um centroavante e no Marcos Antônio, que está no São Paulo. Marcos Antônio, que é um bom jogador. O Flamengo, antes do Marcos Antônio ir para o São Paulo, o Flamengo até chegou a negociar com ele, mas ele acabou indo para o São Paulo. É um bom jogador, seria uma boa contratação para o Flamengo, mas é aguardar. Segundo informações também, o Flamengo ainda continua mantida aí essa proposta em relação ao Caio Jorge. É uma posição que o Flamengo quer, mesmo diante do alto investimento realizado por Lucas Paquetá. A diretoria rubro-negra não descartou, né, a contratação de Caio Jorge. O Flamengo, que finalizou a última temporada com 7 títulos conquistados, e para conseguir manter a mesma frequência na temporada atual, quer contratar mais reforços, né? O Caio Jorge renovou com o Cruzeiro após a primeira investida do Flamengo, mas apesar disso aí, a gestão não desistiu do acordo, conforme informações exclusivas Bola VIP. A gestão do Flamengo aí deixou os 35 milhões de euros, 16 milhões guardados aí para, quem sabe, contratar o Caio Jorge. O Flamengo não desistiu ainda do jogador. Vamos aguardar aí as próximas informações. Deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.